consumo de carnes no mundo está ficando muito complicada por muitos ângulos, né? E esse das consequências sobre o meio ambiente é um deles. Mesmo assim, pelos impactos que tem, diversos impactos, e eu vou me limitar aos impactos no fato de poluir, estragar o meio ambiente, o impacto sobre os recursos hídricos, em particular, é muito grande. Em 7 anos, dobrou a produção mundial de carne. Ela passou para 250 milhões de toneladas anuais. E isso produz um efeito muito complicado sobre o meio ambiente. Quer dizer, exige cada vez mais área, exige cada vez mais água. O consumo de carne hoje é o maior problema ambiental e social do planeta, ainda que a gente não leia dessa forma. Mas esse é o problema número 1 do planeta hoje. Se a gente quiser resolver o problema da camada de ozônio, o problema da fome no planeta, se a gente quiser resolver o problema da distribuição de renda, da concentração de renda, nós temos que trabalhar o consumo da carne, por mais absurdo que isso possa parecer. Em 50 anos, o rebanho bovino no mundo se multiplicou por 5, passou para 6 bilhões de cabeças. O rebanho de aves passou para 16 bilhões de animais. Nós vamos ter mais boi que gente no planeta. No Brasil nós estamos ali, quantidade de boi e de gente, né? Se a gente falar de porcos, galinhas, aí a coisa já passou faz muito tempo. Mas na pecuária, na Amazônia, hoje existem 35 milhões de cabeças de gado na Amazônia, existem 22 milhões de habitantes, né? Neste momento mesmo está em discussão a questão do avanço da fronteira agropecuária na Amazônia. Está muito claro uma coisa, a pecuária foi o principal responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica, foi o principal responsável pelo desmatamento da Caatinga e foi o principal fator de desmatamento do Cerrado e agora da Amazônia. Ainda uma outra consequência é a de infiltração nos lençóis freáticos e nos aquíferos subterrâneos dos medicamentos e dos hormônios que têm sido usados com as criações. Isso está se tornando um problema muito grave. A população de suínos é o equivalente a 45 milhões de humanos, pelas dejeições que são 7, 8 vezes o que produz um humano por dia. Isso vai para onde? Vai para pequenos açudes, ou hoje em dia algumas esterqueiras, e eu digo algumas porque apesar de diversos programas não tem um tratamento conveniente, então vai para recursos hídricos, para diluição, para diversas disposições finais que não são convenientes. Chegam ao mar 100 milhões de toneladas de nutrientes por ano. E isso está provocando uma disseminação descontrolada de algas que no processo de decadência, de degenerescência e no que afundam, elas também têm graves efeitos sobre a biodiversidade. Em Santa Catarina, os rios estão poluídos a mais de 90%. Os últimos rios classe 1 no estado estão disputados por algumas empresas que, depois de instaladas, exigem uma espécie de monopólio da água por causa da qualidade e elas não deixam de poluir. Então a água doce do planeta está sendo comprometida pela pecuária, basicamente. Fora o que o boi, em termos do que ele tem de estrume, né? Fora do que ele coloca de dejetos que podem ter bactérias e vírus na água do consumo humano, né? Sem falar e de outros animais, né? Hoje em dia, no mundo inteiro, você tem em torno de 10 mil pessoas que morrem por causa de doenças veiculadas pela água. E produzir 1 quilo de carne de carne de boi exige 15 mil litros de água, segundo o relatório da Unesco para o Fórum Mundial da Água no ano passado. Enquanto isso, para produzir 1 quilo de cereal, se produz com 1.000 e poucos litros de água. Este quadro foi elaborado pela FAO,
que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A FAO traz que um bode precisa de 8 litros por dia, uma galinha de 10 litros por dia, um peru de 20 litros, uma vaca leiteira de 40 litros. Por que isso? Porque considera o total da água necessária para completar o ciclo de criação desse produto. Você, quando exporta 1 quilo de frango, 1 quilo de carne suína, 1 quilo de milho, você está exportando a água que serviu para isso. Tem países que não podem mais se sustentar, não podem mais produzir os alimentos de sua população, simplesmente porque não tem água suficiente para isso. O desmatamento e as queimadas na Amazônia, que são em função desse avanço da fronteira agropecuária, já respondem pela emissão de 200 milhões de toneladas anuais de dióxido de carbono. Isso significa 2/3 das emissões brasileiras de gases que intensificam o efeito estufa. A gente só fala em CO2, né, dióxido de carbono, mas não é verdade. Tem os aerossóis, tem o metano, o CH4, né, e tem o CO2. No processo de digestão, o boi com os seus arrotos e as suas flatulências, né, ele gera metano. E o metano, embora tenha uma vida muito mais curta do que o dióxido de carbono, ele permanece menos tempo na atmosfera, ele é muito mais nocivo. Ele é 20 vezes, pelo menos, mais nocivo do que o próprio dióxido de carbono. Está proibido na Dinamarca, na Alemanha do Norte, ter essas instalações de produção de suíno, porque é impossível lidar com as consequências dessa poluição. Nas exportações, você até verifica um aumento da exportação de carne, porque, na verdade, outros mercados estão deixando de ser economicamente viáveis, porque é mais barato fazer carne no Brasil, porque os custos ambientais não são internalizados no custo da carne. O custo ambiental de desmatar a Amazônia não está dentro do preço da carne. O custo do solo que se esvai lá, que o boi pisa e joga para dentro do rio Amazonas, não está no preço da carne. Nem a mudança climática do planeta. No momento que você internaliza esse custo, a carne brasileira seria inviável, seria o pior negócio do mundo. E ela é o pior negócio para o Brasil. Isso é absolutamente indiscutível. Você não pode discutir isso. Não tem como justificar que você vai abalar ecossistemas, vai retirar muito mais do que você recompõe, restitui ao sistema, só para poder exportar para um outro lugar. Que em uma década, de 92 a 2002, mais de 3 milhões de empregos foram fechados nessa área. Quem gera postos de trabalho é a agricultura familiar, não esse modelo do agronegócio. E, além de tudo, quem responde por 70% do abastecimento interno do Brasil, alimentar do Brasil, é a agricultura familiar e não o agronegócio. O agronegócio é para exportação. Então, os países exportadores, e o Brasil aí está se destacando muito, estão exportando soja, e principalmente a soja, que é o produto mais, o carro-chefe dessa equação, né? Basicamente para alimentação animal. Daqui a pouco vai ser impossível, não há terra suficiente para produzir essa quantidade de grãos. O Brasil deveria ser obrigado, em primeiro lugar, a alimentar a sua população e em condições, digamos, saudáveis, e se sobrar e não houver impacto de saúde, impacto ambiental e outros, ele poderia pensar, eventualmente, em exportar algumas sobras. E tem um outro ângulo da questão, que é o Brasil ficar nessa posição há muitos séculos de fornecedor de produtos primários, com pouco valor agregado e com os preços controlados fora do Brasil. São ditados pelas grandes corporações internacionais. Que o potencial consumidor de carne da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, precisa saber que essa carne que vem com cheiro de floresta queimada. Ela vem carimbada com destruição da camada de ozônio do planeta, vem carimbada, com toda essa cadeia de sofrimento,
de problemas que ela significa, né? Nós estamos falando em sustentabilidade e praticando a insustentabilidade para as gerações vindouras. Os relatórios da ONU dizem que se todas as pessoas no mundo consumissem como norte-americanos, como europeus ou como japoneses, nós precisaríamos de mais 2 ou 3 planetas como a Terra para produzir para eles. A questão não é apenas brasileira, já que outros países são grandes produtores de todos os tipos de carnes, bovina, suína, avícola e caprino, se você quiser. Tem gente que consome carne de cavalo. Essa carne só alimenta 10% da humanidade, 20%, eu não tenho a conta precisa, mas é uma quantidade pequena. É a quantidade que não passa fome, que se deixasse comer carne, não iria passar fome, porque tem outras alternativas, tem dinheiro para outras alternativas. Agora não, quando tem 1/3 da humanidade em condições miseráveis, passando fome, né, ou no limite da fome, nós podemos resolver esse problema imediatamente, liberando o cereal que vai para a pecuária. Então o boi é assim, a opção pelo consumo de carne é sim o principal responsável pela fome do planeta. O Brasil, em 1964, tinha 1% do comércio exterior do mundo, em valor. 40 anos depois, com todos os subsídios e incentivos e todo esse crescimento, ele continua tendo 1% do comércio exterior do mundo, porque os preços são controlados lá fora. Se a gente tivesse hoje a mesma área de pecuária da Amazônia com agricultura, nós estaríamos gerando 20 vezes mais empregos, né? Uma renda muitas vezes maior e provavelmente o impacto também seria menor. Na Amazônia eu conheço mais de 500 projetos bem-sucedidos que mostram uma alternativa para a pecuária aqui, como fazer o artesanato ali, como extrair a madeira de forma sustentável da floresta. Nós teríamos que reduzir a produção, ter outro tipo de produtividade, aí nós voltamos aos valores. Isso não é compatível. O nosso sistema econômico capitalista quer acumulação e quer mais acumulação e mais lucro e cada vez mais lucro. Faz isso às custas de tudo. Nós aqui, não eu, porque não como mais carne, decidi que isso não faz sentido ambientalmente para o meu corpo. Nós é que, enquanto cidadãos aqui do Sudeste, principalmente, consumimos a carne da Amazônia. Então a Amazônia está sendo comida, né, dia a dia, né, e as pessoas não percebem esse ato, né. E a gente fica olhando aí foto de satélite, foto de queimada, é como ficar olhando a febre, não olhando a doença. A doença é a pecuária e o doente é quem come o boi. Então, por muitos ângulos, essa questão das carnes está sofrendo sérios questionamentos, né? Sem falar nas campanhas em defesa do direito à vida dos animais, que mostram a sensibilidade, a inteligência, a linguagem, a capacidade social, uma porção de qualidades das espécies animais, que são todas elas muito mais antigas e muito mais experientes do que a espécie humana. Olha o perfume de uma horta, a beleza de uma horta, de um pomar. Isso sim é uma coisa assim, natural, uma coisa que todo mundo se admira, fica embevecido, né? Com o perfume, com o ato de arrancar uma fruta de uma árvore. A comida vegetariana, ela é linda, né? Porque ela é um desfile de cores, né? Um quadro, né? Maravilhoso, né? Onde você tem roxo, azul, amarelo, né? Vermelho, verde, claro, sempre com abundância. Isso tudo é vida, não é? É isso que as pessoas têm que aprender. O teor de força de vida que tem naqueles alimentos, né? Você comer um alimento fresco, por exemplo, ele tem muito mais vitalidade do que um alimento que não é fresco, né? A fruta fresca, ela tem uma qualidade de energia que a ciência não descobriu ainda. Essa energia viva, né? Que tem as frutas oleaginosas, que tem os grãos, né? Que tem as frutas assim suculentas. Arroz, feijão, mandioquinha, abobrinha, saladas, verduras, legumes, isso é maravilha, isso é vida, é muito bom. A carne, ao contrário, é mortiça, né?
A carne não tem... A carne, de fato, ela, se não tiver sal e tempero vegetal, ela não tem gosto nenhum. Muitas pessoas falam, não, carne, tem que comer carne para ter saúde. Não estudaram. Eles são reprodutores de um conceito, de um viés conceitual que existe aí, até dentro, por incrível que pareça, dentro das escolas de medicina, dentro das escolas de nutrição. Aí isso ainda é um atavismo, ainda é uma... Vem ainda do tempo da barbárie do homem das cavernas, né? Quer dizer, de queimar bicho, né? Matar um bicho, sangrar um bicho e comer. Uma criança de 3 anos esfomeada, né? Se ela é colocada numa sala, tá? Com um coelhinho e uma maçã, né? Será que ela comeria o coelho, tá certo? Com o pelo e os intestinos e os ossos, tá? E brincaria com a maçã, ou ela comeria a maçã e brincaria com o coelho? Eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente dizer se o homem é carnívoro ou não. Você pega um salame, né, italiano, um presunto bonito, que você vê um comercial na televisão cortando aquela folha bonita do presunto enrolando, né? E assim, sofisticaram só o método, mas a base é a mesma. Quer dizer, o homem está matando os bichos e está se envenenando por isso. Quer dizer, é uma vingança, né? O porco se vinga. O presunto, né? Ele tem gordura saturada, ele tem nitrito de sódio e potássio, ele tem corante, ele tem antibiótico, ele tem hormônio. Quer dizer, é uma vingança, porque isso produz uma quantidade enorme de doenças. E geram também materiais assim, que são altamente tóxicos, também responsáveis pela formação de câncer, até mesmo no local, no intestino mesmo. A incidência de câncer de intestino grosso assim, duplicou de uma década para cá. Isso é dado da Organização Mundial de Saúde. O câncer, ele só existe em carnívoros no mundo animal. Tá? Não se tem notícia de câncer em animais herbívoros e frugívoros. Né? Esse eu acho que é um sinal importantíssimo para o homem repensar a questão da alimentação. As pessoas se enganam muito quando acham que a carne nutre. A carne não nutre, a carne é indigesta. Ela fica mais tempo no estômago. A diversidade que você tem, né, principalmente de micronutrientes, iodo, cobre, zinco, cobalto, uma série de micronutrientes que você tem numa diversidade grande de vegetais e cereais, né, você não obtém na carne. Quem é que já ouviu falar? Quem é que tem um amigo que diz que tem carência de proteína? Eu não conheço ninguém. O que tem é excesso de gordura, excesso excesso de proteína. É isso que tem. Sempre um velho surrado clichê, um pretexto de que, mas sem carne, como é que eu vou obter as minhas proteínas? Né? Aí é sempre colocando, mas o boi, ele não come carne, tem proteína, as proteínas que você come dele vêm de onde? Não tem carne nenhuma. O orangotango come frutas, e a primata também, e tem uma musculatura fortíssima. O próprio arroz, que é pobre em proteína, tem de 8 a 9%, que é o que a gente precisa consumir por dia. O resto é mito da proteína, gerada por essa mesma indústria que tem interesses a defender, mas que pode se transformar para atender uma nova tendência mundial. A criança não se desenvolve quando ela não come carne, ela cresce pouco, ela fica deficiente em alguma coisa, né? Essa é uma questão que muitos pais se colocam. Muitas crianças não querem comer carne, elas são de nascença. Então, por mais que os pais insistam, por mais que forcem, ela não aceita carne. Outras passam a aceitar, mas porque houve uma insistência muito grande. Muitas mães vêm aqui sabendo que nós temos essa linha. Então elas não estranham. Algumas ainda perguntam, mas não vai fazer falta carne? Eu digo, absolutamente. Quanto mais tarde ele souber que existe a tal da carne, melhor. Eu conheço essa questão, né, profissionalmente, através dos meus clientes, né, os quais muitos são vegetarianos desde há mais de 20 anos, e também em relação aos meus filhos, né, que são todos vegetarianos, né, são bastante saudáveis, né, não são absolutamente imunes às doenças, obviamente, porque nós vivemos num ambiente que não é natural, né, um ambiente artificial, mas eles têm um excelente desempenho na escola, né, são crianças adoráveis, né, e assim eu observei, né, com todos os clientes que eu orientei desde há mais de 20 anos. Para os pais também é importante. O ser vegetariano para mim é uma questão filosófica mesmo, uma questão de vida. Eu acho que a gente aprende a ter mais generosidade sendo vegetariano, em todos os sentidos. Você tem que escolher mais.
Você escolhe o que você compra, você escolhe o que você come, você escolhe com quem você convive também. Um ser humano é aquele que é capaz de fazer coisas conscientes, tomar uma decisão porque ele sabe que alguma coisa está errada, né? E ele realmente persistir naquilo por um tempo suficiente. 1956, deixei de comer carne, ó, estou vivo, estou legal, estou saudável, felizmente, estou forte, ó. Estou bem, estou bem, estou bem. A revolução é individual. Não adianta mais hoje, a revolução do mundo hoje não adianta mais pegar em armas, não adianta você pegar a internet, etc. É sempre individual. A revolução pessoal mudou. Assim, eu não vou comer carne porque eu não quero. Não é só porque os bichinhos sofrem, não é só. É por saúde, é por tudo, né? É por um conjunto de coisas, né? São as decisões invisíveis, aquelas que você, no momento que você aperta uma descarga, a quantidade de litros de água que você está consumindo, no momento que você está lavando um prato, no momento que você está na prateleira dos supermercados, não tem ninguém te patrulhando ou te cobrando. Não, são essas decisões invisíveis multiplicadas por milhares, centenas de milhares, milhões, é que vão alterar a demanda da carne ou a demanda de outros produtos. Penso que o supermercado é o grande campo de reflexão política, quando se tem que abolir um costume pelo fato de ele ser moralmente injustificável. Porque é no supermercado que eu alimento o trabalho, o sistema de produção daquelas mercadorias. O segredo do vegetarianismo está no consumo, ou melhor, no não consumo, ou no consumo consciente. E se a gente puder realmente levantar como bandeira do vegetariano, ser um consumista, mas um consumista do bem, uma pessoa que passe a consumir a bondade, a alegria, os alimentos e os produtos super bem selecionados. Essa nova geração, se tivesse uma chance maior de ter mais opções vegetarianas, olha, daria maior lucro. Não estou falando em termos, não, vamos nos desligar da matéria. Não, vamos nos ligar à matéria, mas de um jeito legal, de um jeito melhor, de um jeito mais saudável, até para a sociedade como um todo, assim, né? Nós somos um nicho consumidor, nós queremos produtos. A gente tem muita dificuldade de achar esses produtos e nós queremos. E tem indústrias que já estão se dando conta disso. O vegetarianismo é, assim, o primeiro passo, eu vejo, em direção a esse resgate, né, em direção a esse novo tempo, essa nova consciência, assim, mais plena, mais holística, global, como a gente tem pensado. Para a gente construir um mundo melhor, a gente necessariamente vai ter que rever essa questão da alimentação e tirar a carne do cardápio. Eu acho que essa nova postura, ela faz parte ou seja, ela vem de encontro a aumentar ou a proporcionar o nível de dignidade que o ser humano quer merecer. O planeta clama por paz. A gente tem que começar a praticar a paz num ato que a gente faz todos os dias. Às vezes 3 vezes por dia ou até mais, que é comer. Para os animais, não importa o que sentimos ou o que pensamos. O que importa para eles é o que fazemos.